Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje vai ser o crochê do zero. Na videoaula de hoje eu vou ensinar 3 pontos, tá? Que é o ponto alto, o meio ponto alto e o ponto baixo. Eu explico certinho para vocês, mas qualquer dúvida é só ir voltando o vídeo, né? E assistindo novamente. Tem pessoas que não sabem, né, fazer nem um pouquinho de crochê, então eu já vou deixar toda quarta-feira numa playlist crochê do zero. Vou ensinar a fazer vários pontinhos. Espero que vocês gostem, assistam o vídeo até o final. Quem não for inscrito já se inscreve, já ativa o sininho, deixa o like, compartilha o vídeo, que tudo isso ajuda o canal a trazer mais vídeo aqui para vocês. Então, bora lá aprender? Hoje eu vou ensinar 3 pontinhos diferentes, tá? Na outra videoaula eu ensinei como a gente fazer as correntinhas, né? Que são aulas para iniciantes do zero, quem não sabe fazer nada de crochê. Então, hoje eu vou ensinar a fazer ponto baixo, meio ponto alto e ponto alto, tá? É facinho de fazer. Eu vou ensinar da forma que eu faço, tá bom? Existe várias formas de pegar o fio, existe várias formas de pegar a agulha, existe, né, várias formas de fazer o crochê. Então, eu vou ensinar do jeito que eu faço, tá? Então, ó, eu vou deixar sempre um pedacinho, a gente sempre deixa um pedacinho. Vou começar fazendo o cordão de correntinha novamente, pra gente fazer os pontinhos, ó. Dou uma torcidinha aqui no fio, seguro. Com a agulha, ó, vou puxar o fio que está saindo do novelo. E aqui, ó, eu fecho essa laçadinha. Então, sempre que eu for fazer um cordão de correntinha, eu faço essa laçadinha. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou lá, pego o fio que está saindo do novelo, esse fio menor eu deixo aqui, ó, e ó, seguro, né? Como eu já ensinei na primeira aula, ó, eu passo o fio aqui por baixo desse dedo e dou uma travadinha aqui, ó, para o fio não ficar solto. Então, eu venho aqui, ó, no fio, pego e faço. Então, como eu já expliquei a correntinha na outra videoaula, eu vou fazer aqui um cordãozinho de correntinha para eu ensinar a fazer os pontinhos. Fiz aqui, ó, um cordão com 15 correntinhas, que é só pra gente aprender a fazer o ponto. Então, fiz as correntinhas, como eu vou fazer o ponto baixo? Eu vou pular aqui, ó, a primeira correntinha e vou vir aqui na segunda. Ó, pulo a primeira, do jeito que eu tô aqui, ó. Eu gosto de segurar a agulha assim pela frente, tá? Então, eu pulo aqui, ó, a primeira correntinha, venho aqui na próxima, ó. Vou por dentro, puxo o fio, fiquei com 2 laçadinhas. Vou lá novamente, ó, puxo o fio e solto essas 2 laçadinhas. Então, eu fiz aqui meu primeiro ponto baixo. Com a agulha aqui, ó, novamente, sempre seguro o fio assim, tá, ó, pra dar uma travadinha. Ó, então, vem aqui, ó, na próxima correntinha. Eu vou pegar só essa alcinha daqui, tá, ó. Puxo o fio, fiz um ponto baixo. Novamente, ó, na próxima correntinha, passo a agulha aqui por dentro, vou lá, pego o fio, puxo, fiquei com 2 laçadas, solto as 2 laçadinhas, ó, novamente. Vou lá, puxo o fio, sempre eu gosto de segurar aqui, ó, pra ficar mais fácil. Ó, segurei, puxei o fio novamente, passei por dentro das 2 laçadas. Novamente, ó, vou na próxima correntinha, puxo o fio, um ponto baixo. Na próxima correntinha, puxo o fio, um ponto baixo. Deixa a mão bem levinha, tá? Ó, puxo o fio, um ponto baixo. Geralmente o ponto ele pode ficar maior ou menor, depende muito da forma que você puxar o fio. Se você puxar com muita força, ó, você segura aqui com muita força, o ponto vai ficar bem apertadinho. Tá vendo? Por isso que eu gosto de deixar a mão bem leve, ó. Você puxa e faz assim, ó, com muita força. Olha como o ponto fica bem apertadinho, fica legal, né? Então, eu gosto de deixar a mão bem levinha, pro ponto ficar bem bonito. Não folgado demais, tá? Mas, olha, ele fica bem certinho. Vou aqui na próxima correntinha, ó, puxei o fio, puxo novamente, já fiz meu ponto baixo. Ó, vou na próxima correntinha, vou lá, puxo o fio, fiquei com 2 laçadas. Vou lá, puxo o fio novamente e solto essas 2 laçadas. E assim, ó, você pode fazer a quantidade de ponto que estiver pedindo na peça. Bem facinho, né? Então, ó, vou fazer até chegar aqui no finalzinho. Esse é o ponto baixo.
Peguei aqui uma outra cor de fio, só para explicar para vocês, eu estou trabalhando com o fio número 6, tá? Pode ser barbante e pode ser qualquer fio. E a agulha que eu estou trabalhando é a 3,5. Não falei, né, no início do vídeo. Fiz aqui, ó, as correntinhas da forma que eu já ensinei. E agora, ó, como já fizemos o ponto baixo, nós vamos fazer agora o meio ponto alto. Meio ponto alto. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou laçar o fio, eu vou pular aqui, ó, uma, duas correntinhas, vou vir na terceira e vou fazer aqui, ó, um meio ponto alto. Ó, deixa eu fazer novamente. Lacei o fio, vim aqui na terceira correntinha, ó, passo a agulha, vou lá atrás, puxo o fio, fiquei com 3 laçadas. O meio ponto alto, a gente solta todas as laçadinhas de uma vez. Então, vou lá novamente, ó, puxo o fio e passo aqui nas 3 laçadinhas. Esse é o meio ponto alto. Laço o fio, ó. Vou na próxima correntinha, sempre tem que laçar o fio antes, tá? O ponto baixo a gente não laça, mas o meio ponto alto e o ponto alto a gente precisa laçar. Então, eu tô aqui com essa laçadinha na agulha, vou lá, laço o fio, passo pela correntinha, vou lá, busco o fio novamente, dou uma leve alongadinha, pego o fio novamente, ó, e passo pelas 3 alcinhas de uma vez. Esse é o meio ponto alto. Novamente, ó, laço o fio, vou na próxima correntinha, vou lá atrás, ó, puxo o fio, dou uma leve alongadinha, tá? Não muita. Vou lá, pego o fio novamente e solto as 3 laçadinhas, meio ponto alto. Laço o fio, vou na próxima correntinha, ó, passo a agulha aqui por dentro dela, vou lá atrás, puxo o fio, dou uma leve alongadinha, vou lá atrás, pego o fio e passo nessas 3 laçadinhas de uma vez. Esse é o meio ponto alto. E assim, ó, a gente vai fazer, né, por quantas pedir na peça. Aqui a gente tá fazendo um cordãozinho aqui de correntinha, só para ficar como mostruário aqui para vocês, tá? Ó, bem facinho. Vou fazer mais devagar para vocês verem. Laço o fio, vou na correntinha, puxo o fio, vou lá, pego o fio novamente, solto as 3 laçadas. E assim, ó, a gente vai fazer, vou fazer até chegar aqui, ó, no finalzinho. Caso você já for começar alguma peça, né, fazer o anel mágico ou o círculo inicial, vocês podem trabalhar esses pontos, depende como a peça que vocês forem fazer pedir. Olha só, fiz meio ponto alto por todas as correntinhas. Voltei aqui com outra cor, já fiz aqui o cordãozinho de correntinha. E nós vamos fazer agora o ponto alto. Deixa eu só ver se tá focando aqui direitinho. Voltei aqui, ó, que tava passando um carro aqui na rua, né? Tava fazendo barulho. Então, já fiz aqui o cordão de correntinha, como eu já ensinei na outra aula. E para fazer o ponto alto, ó, eu vou laçar o fio. Sempre é o fio que está saindo aqui, ó, do novelo, tá? Ó, sempre eu coloco o fio da mesma forma. Aqui eu fiz, ó, passo pelo dedo, passo por baixo do outro, dou uma travadinha. Então, aqui ajusto, seguro. Laço o fio que está saindo do novelo, tá? É sempre esse fio. Eu vou pular aqui, ó, uma, duas, 3 correntinhas. Vou vir na quarta, passo a agulha aqui, ó, por dentro dessa alcinha da correntinha. Vou lá, puxo o fio, dou uma leve alongadinha, não muita. Vou lá, pego o fio, solto 2 laçadas. Vou lá novamente, pego o fio, 2 laçadas. Então, fiz meu primeiro ponto alto. Fiz aqui o meu primeiro ponto alto, ó. Vou laçar o fio novamente. Vou na próxima correntinha, ó. Pego essa alcinha. Vou lá atrás, puxo o fio, dou uma leve alongadinha, não muita. Vou lá atrás, pego o fio, solto 2 laçadinhas e solto 2 laçadinhas. Então, esse é o ponto alto. Laço o fio, vou na próxima correntinha, ó, passo a agulha, vou lá atrás, pego o fio, vou lá novamente, pego o fio, solto 2 laçadas, solto 2 laçadas. E esse é o ponto alto. Laço o fio, vou na próxima correntinha, vou lá atrás, pego o fio,
solto 2 laçadas, pego o fio novamente, solto 2 laçadas. Esse é o ponto alto. Ó, vou fazer novamente, vou lá, laço o fio, gosto, ó, você vai segurando a peça aqui, ó, com o dedo. A agulha eu gosto de segurar aqui dessa forma, pra mim é a forma mais fácil, tem gente que segura assim, tá? Mas eu não gosto. Eu gosto de segurar assim. Ó, laço o fio, venho aqui na correntinha, ó, pego essa alcinha, vou lá atrás com a agulha, puxo o fio por dentro dessa alcinha, dou uma leve alongadinha. Vou lá atrás, puxo o fio, tiro 2 laçadinhas, segurei 2 aqui na agulha. Vou lá atrás, pego o fio e solto essas 2. Então, esse é o ponto alto. Laço o fio, vou aqui na próxima correntinha, vou lá atrás, puxo o fio, passo por dentro da correntinha, vou lá atrás, puxo o fio novamente, solto 2 laçadas. Vou lá atrás, puxo o fio, solto mais 2 laçadas. Laço o fio, vou na próxima correntinha, puxei o fio, vou lá atrás, puxo o fio, solto 2 laçadas, vou lá atrás, puxo o fio, solto 2 laçadas. E eu vou fazer assim, ó, até eu chegar ali no finalzinho. Dessa mesma forma, ó. E esse é o ponto alto. Coloquei todos os pontos, ó, um ao ladinho do outro, para vocês verem a diferença. O ponto baixo ele fica mais estreitinho, o meio ponto alto ele fica médio, e o ponto alto ele fica mais larguinho. É bem facinho de fazer, né? Caso vocês tenham dúvida, é só ir voltando o vídeo, que fica bem facinho para vocês. E é isso aí. Essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E em breve eu volto com mais videoaula do zero, tá? Crochê do zero para vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!